Se você está estudando mecânica dos solos e ainda não se deparou com essa equação aqui, que para muitos pode parecer coisa de outro mundo, pode ter certeza que ela ainda vai chegar para você. Agora, como relacionar grau de saturação do solo com peso específico dos grãos e da água, com teor de umidade e com índice de vazios? É isso que você vai ver agora, para nunca mais ter dúvida sobre isso. Vamos lá. Bom, essa aqui é uma equação envolvendo dedução de índices físicos, né? Por quê? Porque só tem três desses índices físicos que a gente determina em laboratório: peso específico dos grãos, peso específico do solo e teor de umidade. Tem um quarto índice que a gente conhece o valor dele, que é o peso específico da água, esse camarada aqui, e a partir desses quatro, né, a gente consegue determinar qualquer outro índice aqui. Então, grau de saturação, porosidade, índice de vazios, densidade relativa dos grãos, do solo. E como fazer isso? Eu gosto muito da metodologia de trabalhar com compatibilização, sempre compatibilização de unidades. Então, estou lá brincando com qualquer dedução de índices físicos. Eu posso começar daqui, ó. Massa específica é igual a massa sobre volume, que eu tenho que terminar compatibilizando as minhas unidades. Então, esse lado aqui, né, o primeiro membro, ele tem que estar com a mesma unidade que a resultante aqui, ó, dessa minha fração, dessa minha equação aqui também vai estar. Será que esse aqui é um caminho certo? Essa equação, por exemplo, serviria para a gente simplesmente pegar valores e jogar aqui? Sim, por quê? Porque esse grau de saturação a gente expressa geralmente em porcentagem. Poderia expressar adimensionalmente também, né? O teor de umidade, ó, W, também vai ser expresso em porcentagem ou, da mesma forma, adimensional. O peso específico dos grãos e o peso específico da água a gente vai sempre apresentar com a mesma unidade, grão por centímetro cúbico, quilo por metro cúbico, quilonewton por metro cúbico. Então, essa unidade vai cortar, né? E o índice de vazios é adimensional. Ou seja, o que sobrou desse lado direito aqui é porcentagem, e o que sobrou do lado esquerdo é a única coisa que a gente tinha, que também era porcentagem. Ok, basicamente, unidades compatibilizadas, só que toda essa equação do segundo membro, ela surge de onde? Ela surge daqui, ó, grau de saturação é igual. Qual que é o conceito? Volume de água em relação ao volume de vazios do solo. E o seu grande desafio pode ser justamente sair daqui e chegar aqui. Como fazer isso? Vamos lá. A primeira coisa que você tem que ter em mente, sempre, tá? Essa é uma dica valiosa que eu aprendi lá com meus professores da graduação e trago até hoje, ensinando isso, seja aqui na internet, seja em sala de aula, é lembre-se sempre desse esqueminha. Esse esquema nada mais é do que uma facilitação da gente entender o que está acontecendo aqui. Você tem aí uma amostra de solo, e essa amostra vai ser composta por frações grossas, frações finas de sólidos, né, grãos, e entre esses grãos você vai ter água e ou ar. Água, no nosso contexto geral, né, pode ser petróleo, chorume, qualquer outro líquido, assim como a fase gasosa aqui, né, representada aí pelo ar. Então, o que que vai acontecer? Como é que a gente vai representar a massa e o volume dessas fases? Estudo de índices físicos é nada mais do que estudo de massas e volumes que vão se relacionar. Massa sobre volume, um tipo de massa sobre outra massa, um volume sobre outro volume. Por isso, a gente tem que lembrar, né, que a massa dos sólidos a gente pode representar como ms ou ps, se você quiser se referir a peso. Para mim, por mais que lá no fundo, né, na essência da coisa, existe diferença no conceito, eu sempre gosto de falar o seguinte: você pode entender aqui como massa ou como peso, não importa, desde que você saiba com qual unidade você vai ter que trabalhar, né? Então, massa dos grãos, representando aqui a massa, ou melhor, ms, representando aqui a massa dos sólidos, mw
vai ser a nossa massa de água, Ma vai ser a nossa massa de ar. A massa de ar, ela é desprezível, né? Ou seja, a massa total do solo é igual à massa dos grãos mais a massa de água. Agora, e o volume? Nós vamos ter que VS para apresentar, né, para se referir ao volume dos sólidos. E em relação à fase, ou em relação ao material que ocupa os vazios, nós temos tanto o volume da fase aquosa, né, que eu posso representar aqui como VW, em relação ao volume de água, né, o W aqui é lá do inglês, water, e o volume de ar também vai ter o seu lugar. O volume de ar é desprezível? Não, de forma alguma. Se você tiver aí um solo muito poroso e seco, você tem um baita volume de ar, mas a massa de ar que é desprezível, né? Então, da mesma forma, o volume total dessa amostra vai ser igual ao volume dos grãos mais o volume de água mais o volume de ar, que estão preenchendo quem? Olha aqui, ó, o volume de vazios. Então, eu posso falar o seguinte: volume total de uma amostra de solo, ou do solo, né, representado aqui, vai ser igual ao volume dos grãos mais o volume de vazios. Pronto, se você entendeu isso, você já caminhou metade da sua jornada. Vamos agora voltar para a questão do nosso grau de saturação. O que que a gente vai ter que chegar no final das contas? Isso aqui é questão de concurso, ENAD, prova à vontade aí, e a vida também vai te cobrar isso mais cedo ou mais tarde. Não diga que nunca você vai se deparar com essa situação de precisar estimar ali, conhecer o grau de saturação do solo, tá? E aí, vamos lá. Como que a gente vai sair, portanto, daqui, ó, do conceito, né, de grau de saturação, sendo o volume de água em relação ao volume de vazios, e vai chegar nessa relação envolvendo esses quatro índices? Primeira dica que eu te dou é: enumere os índices envolvidos no seu enunciado ou no seu problema aqui, ó. Então, eu vou fazer o seguinte: o meu grau de saturação, eu vou chamar de equação 1, mais quem que a gente tem? Ó? A gente tem o gama S, que é o peso específico, ou massa específica dos grãos. Então, vai ser massa dos grãos em relação ao volume dos grãos. Vou chamar esse cara aqui de equação 2. Mas quem que a gente tem? Ó, a gente tem teor de umidade. O teor de umidade é nada mais do que a massa de água em relação à massa dos grãos. Minha equação 3. Índice de vazios, o E, é volume de vazio sobre volume dos grãos. Equação 4. E, por fim, o peso específico da água, ele é um coringa, porque você não vai precisar calcular, você já sabe quanto que ele vale. Massa de água sobre volume de água. Esse W aqui ficou bem ruim, né? Melhorou. Vou chamar de equação 5. E esse peso específico da água vale 10 quilonewtons por metro cúbico, 9,81, que a gente acaba arredondando para 10, né, para fins aqui de cálculo ou fins didáticos. E se eu estiver falando em massa específica da água, nós estamos falando aí em 1 grama por centímetro cúbico, 1.000 quilos por metro cúbico, enfim. Então, por onde começar? Lembra? Nós vamos sair daqui, que é a essência, para chegar aqui. Então, vamos lá, ó. Grau de saturação é igual volume de água sobre volume de vazios. Você vai pensar o seguinte: quem dessas equações aqui embaixo envolvem volume de água e envolvem volume de vazios? Ó, volume de água, a gente só tem, além do grau de saturação, o gama W, né? Massa específica da água. Então, eu posso muito bem substituir isso aqui, ó. Pensa comigo, ó. Vou colocar assim, da equação 5, eu tenho que o volume de água, vou simplesmente inverter aqui, né? Multiplicar cruzado,
ele vai ser a massa de água sobre massa específica, mW sobre gama W. Melhorou? Ó, aqui na minha equação final tem gama W, ó, no numerador, no denominador ainda. Estou no caminho certo. Então, você pode vir e substituir isso aqui. Vai ficar dessa forma. Ó, onde tem VW, vou colocar MW sobre gama W. E ainda vai estar multiplicando um VV aqui embaixo, né? É como se eu multiplicasse essa fração por 1 sobre VV. Resolveu? Não, mas estou no processo. O que a gente tem que fazer agora é fazer com que esse MW e esse VW vire alguém que a gente conheça aqui desses índices físicos. Quem que está envolvendo o MW? Ó, aqui embaixo na equação 3 tem o teor de umidade. Ó. Então, da equação 3, eu tenho que o MW, ele é quem aqui? Ó? Ele é W vezes ms, teor de umidade multiplicado aí pela massa dos grãos. Mais quem? Quem aqui envolve VV? Ó, olha a equação 4 aqui, ó. Da equação 4, eu tenho que o meu VV é igual a E vezes VS. Beleza. Aqui na equação 3, eu deixo de trabalhar com MW, passo a trabalhar com W vezes MS. Resolveu? Bom, a equação vai passar a ter W, mas ela também vai passar a ter MS. Será que eu queria esse MS? Então, tem duas formas da gente fazer isso aqui. Ou você vai levando essas deduções até o final, ou você vai utilizar um artifício, que é o seguinte, considerar VS igual a 1. Eu vou fazer das duas formas para você entender. Aqui no canal tem outros vídeos também sobre isso, mas esse aqui vai ser mais um para a gente reforçar. Primeira forma, vamos lá, ó. Primeira forma de fazer isso é simplesmente continuar aqui essas deduções, ó. Então, na equação 3 agora, onde MW é igual a W vezes MS, olha para a equação 2 aqui, ó. Olha quem que é MS. MS é gama S vezes VS. Concorda? Então, isso aqui poderia ficar assim, ó. W vezes, onde tem MS, vai ser gama S vezes VS. E aqui na equação 4, VV igual a E vezes VS. Então, eu vou levar esses dois caras aqui para a equação aqui em cima. Onde tem MW, olha aqui, ó, vai ficar isso tudo aqui. Então, vai ser W vezes gama S vezes VS sobre o gama W vezes, quem que é VV? Olha ele aqui, ó, E vezes VS. O que vai acontecer aqui, ó? VS está multiplicando todo mundo em cima, assim como está multiplicando todo mundo embaixo. Então, eu posso falar que o grau de saturação é igual. Quem sobrou? W vezes gama S sobre gama W vezes E, que é exatamente o que a gente tem aqui, ó. Concorda? Então, simplesmente, isso aqui é uma brincadeira matemática com esses índices, né? Qual que é a segunda forma, Clíndia, que você está falando aí, que dá para fazer isso aqui também? Ó, a segunda forma é trabalhar com VS igual a 1. Como assim? Falar que o volume dos grãos é 1 cm3 é 1 m3? Não, de forma alguma. É você falar que a variável ou a constante, né, VS é igual a 1. Por quê? Porque ela vai cortar aqui, ó. Então, dessa segunda forma, olha o que aconteceria. Aqui na minha equação 4,
onde a gente está falando que VV é igual a E vezes VS, se eu atribuo esse VS a 1, o que vai sobrar? Vai sobrar que VV é igual a E. Guarda muito isso aqui, ó, muito bem isso. Não estamos falando que o volume de vazios é igual ao índice de vazios. Isso aqui é um absurdo, né? A princípio matemático, mas geotecnicamente falando é outro absurdo também. Por quê? Porque esse cara tem uma unidade e esse cara tem outra, para início de conversa. Mas eu estou falando que para fins de dedução, VV é igual a E. E aqui embaixo, ó, na equação 3, envolvendo a massa de água, se massa de água é igual a W vezes ms, e olhando aqui para a nossa equação 2, ó, eu também uso essa metodologia que Vs é igual a 1, eu estou falando que gama S é igual a ms, concorda? Ou seja, isso aqui vai virar W vezes gama S. Então, a nossa equação lá do grau de saturação vai ser, onde tinha MW, olha aqui, ó, vai ter quem? W vezes gama S, embaixo sobrou gama W, e onde tinha VV, eu vou colocar quem? O que eu tenho que fazer? Agora é compatibilizar a unidade. Grau de saturação, porcentagem. Teor de umidade, porcentagem. Gama S e gama W vai ter a mesma unidade, porque são pesos específicos, e o índice de vazios é adimensional. Então, pronto. Ok, está resolvido o problema. Ok? Vamos fazer um exercício agora só para a gente fixar isso aqui, ó. Vamos lá. Uma amostra de solo apresenta índice de vazios igual a 0,92, teor de umidade 21%, gama S igual a 26,19 kN por metro cúbico. Calcule o grau de saturação. Você vai lembrar, portanto, que grau de saturação é igual a VW sobre VV, volume de água em relação ao volume de vazios. Então, toda vez que a gente falar que um solo é seco, o que isso quer dizer? Grau de saturação igual a zero, né? Isso lá no campo não é tão trivial você ter um solo seco, onde o teor de umidade é zero, onde você não tem nada de água no solo, da mesma forma que falar em solo saturado é meio que utopia, porque nem que seja ar dissolvido na água, nas moléculas de água, aí você vai ter no solo. Mas, de forma geral, o grau de saturação vai variar entre 0 e 100%. Solo seco, grau de saturação 0, solo saturado, 100% de saturação. E aí, vamos lá, relembrar da nossa brincadeira? O que eu faço? Vou listar os meus índices físicos envolvendo ou que estão envolvidos aqui no enunciado, ó. Índice de vazios, vou fazer um pouquinho mais rápido agora, é volume de vazios sobre volume dos grãos, teor de umidade, massa de água sobre massa dos grãos, gama S, que é peso específico dos sólidos, é massa dos grãos sobre volume dos grãos. Então, ó, tá faltando alguém aqui? Toda vez que a gente envolver grau de saturação em uma dedução, você pode tirar da manga o peso específico da água. Por quê? Porque ele envolve massa de água e volume de água. Então, ajudou bastante, ó. Do peso específico da água, se eu isolar esse VW, já que ele está aqui, né, no grau de saturação, o que a gente tem? Isso aqui vai ficar MW sobre gama W. Vou trazer para cá, então, ó, onde tem VW, vai virar MW sobre gama W. E falta multiplicar por 1 sobre VV. Ajudou? Ajudou. Estamos no caminho. MW agora. MW está aqui, ó. MW é igual a W vezes MS. Se a gente for utilizar a metodologia aqui, VS, né, ou a consideração que VS é igual a 1, o que isso aqui resulta?
que onde tem ms, eu substituo por gama S. Então, vou trazer aqui para cima, ó. Onde tem gama W, agora vai ser W vezes gama S. Vou repetir o meu gama W e o VV. Olha aqui, ó. Olhando para o índice de vazios, que é quem foi fornecido no enunciado. Isso é importante, você sempre trabalhar com quem você tem de dado, né? Já tem os resultados aí fornecidos, o enunciado está lá para te ajudar. E VS igual a 1, então, por que você está considerando VS igual a 1? Porque se eu não considerar, lá no final da equação, eu vou simplesmente cortar esse VS, porque ele vai estar em evidência no numerador e no denominador. Então, E vai ficar igual a VV. Onde tem VV, agora vai ter E. Resolvido. Você concorda? Vou compatibilizar a unidade, ó. Teor de umidade, porcentagem, assim como o grau de saturação. Gama S, gama W, mesma unidade. E índice de vazios adimensional. De um lado, então, fica porcentagem e do outro lado também porcentagem. Bola para frente, vamos colocar valores aqui, então, ó. Teor de umidade, 21%, ou você pode colocar 0,21, né? Só lembrando que vai ter que passar isso para porcentagem depois. O gama S, 26,19 quilonewtons por metro cúbico, sobre quem? 10 ou 9,81 quilonewtons por metro cúbico, vezes o índice de vazios, que é 0,92. Quanto vai dar essa brincadeira? Vamos fazer conta? 21 vezes 26,19 dividido por 10 vezes 0,92, está dando aproximadamente 59,78%. Esse é o grau de saturação para o solo que apresenta esses dados aqui, ó, índice de vazios, teor de umidade e o gama S. Espero que você tenha gostado. Isso aqui é um assunto não tão trivial para quem está começando a estudar mecânica dos solos, mas como você pode ver, muitas vezes é mais matemático, né, do que aquele conceito que muita gente aí, né, acaba tendo medo quando o assunto mecânica dos solos na engenharia civil, na engenharia ambiental, na geologia. Por quê? Porque é um assunto um pouco mais complexo do que tensões nos solos, talvez permeabilidade, né? Mas não é nenhum bicho de sete cabeças. Espero que você tenha gostado. Se você ainda não é inscrito nesse canal, agora é a hora. Mete esse dedo aí no like e também faz a inscrição no canal, porque isso ajuda muito a gente aqui a poder alcançar outras pessoas que, assim como você, também têm interesse nesse conteúdo. Um abraço e até a próxima.